Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Um bom dia a todos. Como informado ontem, o nosso texto hoje é Mateus 13, 23, a parábola do semeador. E este verso 23, ele é o finalzinho da explicação da parábola. Jesus, ele profere a parábola, depois os seus discípulos pedem a explicação sobre a parábola e ele então explica. E no final ele diz: mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e um produz 100, o outro 60 e outro 30. A parábola do semeador, ela nos mostra um exemplo de semeadura. Aquela semeadura onde a semente ela não é plantada, mas ela é lançada. Eu não sei se as grandes fazendas, as grandes plantações, as modernas usam maquinário, as grandes plantações modernas usam as máquinas. Mas naquela época o trabalho era mais manual, mais braçal. Eu não sei como eles faziam, se aqueles pequenos produtores ou aqueles que plantavam por hobby, talvez esses usassem as mãos e depositassem a semente em cada solo específico. Ou se os grandes fazendeiros, aqueles que plantavam em grande quantidade, eles lançavam a semente. Eu acredito que eles lançassem a semente, porque Jesus, então, ele fala que o semeador saiu a semear. No entanto, o que me chama a atenção e o que eu entendo que o que Jesus quis ensinar nessa parábola está na explicação da parábola, né? Que vai dos versos 19 até ao 23. Jesus, então, ele começa a explicar a palavra. E ele diz que o semeador, ele é o Filho de Deus. E a semente, ela é a palavra de Deus. E os solos são as pessoas que recebem essa palavra. Naturalmente que no plantio de alguma semente, quem prepara o solo é o agricultor, para que ele receba a semente adequada para a plantação que ele deseja. Mas, no nosso caso da parábola, quem prepara o solo são as próprias pessoas. Quem prepara o solo são as pessoas que vão receber essa semente. E ele nos dá 4 tipos de solo. Primeiro, aquele solo que está à beira do caminho e que tem 2 situações. A primeira delas é que à beira do caminho, normalmente, a terra ela é pisada, né? Então, ela não tem como produzir, como germinar naquela terra. E é por isso que as aves do céu vêm e a comem. Porque as aves do céu também poderiam comer entre os espinheiros, poderiam comer entre as pedras. No entanto, aquelas sementes, elas ficam ali à disposição das aves, elas não germinam. O outro tipo de solo é aquele tipo onde cai sobre pedras. Existem terrenos que são pedregosos
e tem uma pequena camada de terra por cima. E existem também pedras, grandes pedras, que têm uma camada de terra. Então, a semente que cai sobre essa terra, ela não produz, mas ela germina. Mas vindo o calor e aquela pedra, ela não tem, ou aquele solo rochoso, ele não tem água suficiente para fazer com que aquela planta permaneça, então ela morre. O outro solo é entre os espinheiros. Os espinheiros, normalmente, eles são bem densos. Então, as coisas que caem ali dentro, elas são sufocadas e não podem germinar. E ele também fala aqui da boa terra. E quando ele termina a explicação nesse verso 23, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que aquela semente que cai em boa terra, ela germina, ela cresce e ela produz. Mas não produz igual. Uma, ele diz, produz 100, outra produz 60, outro produz 30. O que quer dizer isso? É que quando a semente cai no nosso coração, que é uma terra fértil, que é uma terra boa, então nós começamos a produzir frutos. A quantidade de frutos não importa para Deus. O que importa é que nós possamos ser produtores de frutos. Então, aquele que produz 100, neste caso aqui específico da palavra, da semente que é a palavra, aquele que produz 100 tem o mesmo valor daquele que produz 30. Então, o importante é produzir. Se você aceitou Jesus, a semente caiu em boa terra. Então agora você precisa fazer com que os frutos apareçam. E isso aí vai depender exclusivamente de você, de mais ninguém. Nem de Deus, porque Deus já semeou a semente. A semente já caiu no seu coração, que é uma boa terra. E agora você precisa produzir frutos. A quantidade não importa. O que importa é que os bons frutos sejam produzidos. Então, esta é a parábola do semeador. E nós queremos, então, entender que Jesus, ele quis dizer que nós que somos a terra boa, o solo bom, precisamos produzir frutos. Que nós tenhamos uma segunda-feira e um início de semana abençoado na presença do nosso Deus. Amém.